começar o Evangelho de João no capítulo 1. Começar desde o início, tá? Então, assim, antes da gente... Eu tenho que ver a página. Tá. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho para vocês, assim, sobre esse Evangelho, tá? A gente tem 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o 4º evangelho. Então, João ele foi escrito por último, bem depois dos outros evangelhos. Então, tem muitas coisas em João que João não explica, porque elas já estão explicadas em outros evangelhos, tá? E o evangelho de João, ele é um evangelho mais, assim, teológico, como a gente diz, do que os outros evangelhos. Os evangelhos são mais descritivos das coisas que aconteceram com Jesus. E João, ele entra em vários aspectos profundos, teológicos, e ele usa mais ou menos a metade do evangelho dele para descrever a última semana de Jesus, antes da morte dele. Então, ele é um evangelho super profundo, que fala de coisas bastante profundas. O capítulo 1, que a gente vai começar a estudar hoje, ele começa falando de coisas teológicas profundas. E depois ele começa uma descrição e testemunhos. E o Evangelho de João, ele tem um propósito, que é ser evangelístico. Tá? Ele diz isso para nós lá mais para o final de João. Ele diz que essas coisas foram escritas para que vocês creiam e tenham vida no nome de Jesus. Tá? Então, isso é importante a gente ter esse entendimento aqui para a gente começar o estudo. Então, eu vou começar lendo, tá todo mundo no João 1, eu vou começar lendo ali o versículo 1, então. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A gente consegue cobrir todo esse texto que eu considero ele difícil de entender, né? Então a gente tem que ir esmiuçando ele pouco a pouco. Esse aqui é o prólogo do Evangelho de João. Então vamos começar no versículo 1. No princípio. Então, quando João fala ali no princípio, tá? Quem quiser abrir, abre a Bíblia. Pode ir para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1.
Tá. Para entender o que ele diz no versículo. Gênesis 1, versículo 1. Como é que começa na Bíblia de vocês o versículo Gênesis 1, versículo 1? Como é que ele começa? Deus criou a terra e o céu da terra, não é? Não, é. No princípio, Deus criou. No princípio, tá? Começa assim, né, No Suzana? princípio, Deus Tá criou escrito. o céu e a terra. Isso, tá escrito. Como é que são as duas primeiras palavras? No princípio. No princípio, tá? Agora volta lá para João 1. Como é que começa o Evangelho? No princípio. No princípio. Percebem? São as mesmas palavras. Então, o que que João está fazendo aqui quando ele está escrevendo para nós o Evangelho de João? Ele está voltando lá para Gênesis 1, no começo de todas as coisas. Ele diz, no princípio. E daí, o que que vem depois ali? No princípio, qual era a terceira palavra ali? Era. No princípio, era. Olha só. No princípio, era. Então, quer dizer que no princípio, quando tudo começou, tinha alguém que já existia. Entenderam? É isso que ele está falando. Ó. No princípio, era. Ele está dizendo assim, que no princípio, quando tudo começou, tinha alguém de quem ele está falando que já existia, que já era. Sim, ele é Deus, mas ele é a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Ó, vamos continuar. Livro de João, Evangelho de João, versículo 1. No princípio era, qual é a quarta palavra? Aquele. Aquele. Então ele está falando de uma pessoa. Então, no princípio era aquele, e daí ele descreve quem é essa pessoa, que é a palavra, tá? Essa palavra aqui no grego é logos, tá? E ela tem dois sentidos diferentes para os gregos e para os judeus. Para os judeus, logos era a evocação da palavra de Deus. Eles sabiam que Deus tinha criado tudo pelo poder da sua palavra, tá? E para os gregos, eles usavam esse logos na filosofia deles para descrever essa força do universo, como que as coisas, existia uma inteligência, uma lógica por trás de tudo. Então João ele usa essas duas palavras que faz sentido tanto para judeus quanto para gregos, ou tanto para judeus quanto para gentios, como a Bíblia diz, ou tanto para judeus quanto para todas as nações. Então ele deixa claro de quem que ele está falando. Ele está falando desse que os gregos chamavam de logos e ele está falando desse que os judeus chamavam de palavra. E esse é uma pessoa, que é Jesus, tá? Então, versículo 1, no princípio, ou seja, o princípio é quando Deus inicia o tempo, quando Deus começa a criar todas as coisas. Então, no princípio era aquele, ou seja, aquele é uma pessoa. Uma pessoa já era. Então, no princípio, antes de nada ser criado, Jesus já existia. Ele está falando aqui de Jesus. E ele diz, Jesus é a palavra. Vejam que palavra está com letra maiúscula. Palavra. Ele é a palavra de Deus. Jesus, ele fala em nome de Deus, Pai. E ele é Deus. Versículo, continuando ainda no 1. Ele estava com Deus. Então percebe que João deixa claro para nós que Jesus é Deus, mas ele não é Deus Pai. Então aqui ele começa a mostrar para nós, ele nos dá um vislumbre do que é a Trindade, que é uma doutrina básica do cristianismo. Deus é um em três pessoas. São três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Então ele está dizendo, no princípio era aquele que é a palavra, ou seja, no princípio era aquele que é Jesus, ou no princípio era Jesus, que é a palavra, tá? Eu posso substituir. E daí ele continua, ele, quem é o ele ali? É Jesus. Jesus estava com Deus. Então o que ele quer dizer com isso? Que Jesus estava com Deus Pai. Tá? Na Bíblia muitas vezes aparece a palavra Deus, a gente tem que ver o contexto. Geralmente está se referindo a Deus Pai. E Jesus é Deus Filho. Então ele está dizendo para nós que no princípio, quando tudo começou, Jesus já existia.
Então, antes de haver o princípio, a gente pode pensar assim, ó, não existia tempo. O princípio é quando Deus cria o tempo. Antes disso, não existia tempo. Não existia a terra, não existiam os seres humanos, não existia a natureza, não existia o universo, não existia nada. Deus, ele já existia. Isso é uma coisa que a nossa mente não alcança. Mas é isso que a Bíblia ensina, que Deus, ele sempre existiu. Mas não só Deus Pai sempre existiu. Deus Filho também sempre existiu. E isso fica claro para nós aqui no versículo 1. Então, de novo, no princípio era aquele que é a palavra. Quem é aquele que é a palavra? Jesus. Ele estava com Deus. Quem é o ele ali que estava com Deus? Jesus. Então, Jesus estava, ó, o verbo no passado, com Deus no princípio. Ou seja, no momento que começou o tempo. No momento que as coisas começaram a ser criadas. E era, finalzinho do versículo 1. Ele estava com Deus e era Deus. Importantíssimo. Ó, era Deus. Quem é que era Deus? Jesus. Ó, ele estava com Deus. Quem é que estava com Deus? Jesus. E daí ele diz, e era Deus. Então, quem é que era Deus? Jesus. E tudo isso aconteceu no princípio. Então, ele está dizendo para nós que no princípio, quando todas as coisas começaram a ser criadas, Jesus já existia juntamente com Deus. E Jesus já era Deus. Então, Trindade. Jesus é Deus Filho, Deus aqui é Deus Pai. Os dois já existiam. E a gente sabe lá em Gênesis 1 também, que fala do Espírito de Deus envolvido na criação. Então, a gente vê que a Trindade toda já existia antes da criação do mundo. Então, Deus, tá? Ele é 3 pessoas. O Deus único da Bíblia é 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E João, ele começa tratando exatamente desse ponto, que Jesus é Deus. Ele começa o livro dele falando isso. E isso é o que a gente precisa crer, juntamente com tudo que isso implica, para que a gente seja salvo. Se eu não crer que Jesus é Deus, eu não tenho como ser salvo. Não posso ser salvo se eu não crer que Jesus é Deus. A gente sabe que tem muitas religiões que falam bem de Jesus, mas não creem que Jesus é Deus. Dizem, não, ele foi um profeta, ele foi um grande professor. Essas religiões são todas falsas. Elas não levam a Deus Pai. Lembra que Jesus falou, eu sou o único caminho a Deus Pai. Eu sou a única porta. Então, tudo isso a gente vai ver em João, tá? Então, o versículo 1 é chave. Deu para entender? Vamos adiante, então. 2. Ele estava com Deus no Princípio. Ó, então aqui ele repete de novo. Quem é o ele ali? Ele é Jesus. Jesus. Ó, e ele fala, estava com Deus no princípio. Ou seja, quando Deus começa a criação, Jesus já estava com ele. Então, Jesus não é criado. Ele não é um ser criado. Como algumas religiões dizem que Jesus foi criado. Não, ele não foi criado. Porque ele já estava com Deus, tá? 3, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio dele. Quem é o dele ali? Deus. Jesus. Ele está falando de Jesus, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. É isso que quer dizer. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Continuando. Sem ele quem? Sem Jesus. Sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Percebe? A Bíblia deixa bem claro que Jesus foi por intermédio dele que todas as coisas foram criadas. Então, ele não é um ser criado. Ele é Deus. Ele já existia junto com Deus. E junto com Deus, Pai, eles criaram todas as coisas e com Deus, Espírito Santo também, tá? Então, ele está deixando bem claro para nós aqui no início de João que Jesus é Deus. E ele é o Criador de todas as coisas. Se ele é o Criador, ele não foi criado. Porque é ele que cria todas as coisas. Por intermédio dele que todas as coisas são criadas, tá? Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4.
Nele estava a vida. Quem é o nele ali? Jesus. Jesus, muito bem, dona Irma. Então, em Jesus estava a vida. Jesus, ele tem o poder da vida. Ele vai dizer depois no livro de João, né? Eu sou a vida. Então, só existe vida em Jesus. Ele é o único que pode dar a vida. Ninguém mais pode dar a vida. Então, nele estava a vida. E esta era a Luz dos homens. luz dos homens. Ou seja, desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, depois Deus cria a humanidade, Jesus é aquele que ilumina todos os homens. E até hoje. Então, apesar da gente ver assim, que Jesus ele vai nascer há 2000 anos atrás, certo? Apesar da gente ver isso, mas ele vai nascer como homem. Só que Jesus já existe como Deus, juntamente com Deus Pai. Ele é Deus Filho, dentro da Trindade com Deus Espírito Santo. E desde o começo, quando o homem foi criado, Jesus já era a luz dos homens. É Ele que ilumina todos os homens. É Ele que traz a luz espiritual para que as pessoas conheçam a Deus Pai, cheguem a Deus Pai. 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, tá? Então, o que está dizendo é que a luz, e Jesus é a luz, ela é muito mais poderosa do que as trevas, porque onde a luz entra, as trevas somem. Então, Jesus, ele é muito mais poderoso do que o mal, tá? Do que o diabo e do que todos os demônios, porque as trevas jamais vão derrotar a luz, porque a luz é muito mais poderosa do que as trevas. 6. Surgiu um homem. Agora aqui fala em homem. Esse primeiro parágrafo que a gente leu aqui estava deixando bem claro, no versículo 1 diz assim: era Deus, tá? Depois ele diz: sem ele nada do que teria sido feito foi feito. Depois ele diz que esse Jesus tinha a vida e era a luz dos homens. E agora ele fala: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Então agora aqui ele está falando de João. Que João é esse? É o João que escreveu o livro de João ou é o João Batista? É o João Batista. Então isso é importante a gente lembrar também. Tem 2 Joãos na Bíblia. Na verdade tem mais de um de João. No livro de João que a gente está estudando vai ter 3 Joãos. O primeiro João que aparece aqui no livro de João é o João Batista, tá? O segundo João que a gente tem é o João que escreveu o livro, tá? E o terceiro João é o pai de Pedro, que também era chamado de João, que vai aparecer mais pro final do livro, ok? Mas uma coisa interessante você saber, João, o apóstolo que escreveu o Evangelho de João, ele nunca se identifica no livro como João. Ele prefere se identificar como o discípulo que Jesus amava, em vez de dizer João, tá? Então ele nunca se identifica como João. Então esse João que João, o apóstolo, está escrevendo aqui no versículo 6, é o João Batista. Vou ler de novo. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Então ele está falando aqui de João Batista. E olha que interessante, surgiu. Então foi assim, do nada aparece aquele homem, a gente sabe dos detalhes em outros evangelhos, tá? Aparece João Batista pregando no deserto. E ele começa a pregar, ele tem uma pregação tão forte, as pessoas começam a correr que eu digo assim, ir ao encontro dele, tá? E começam a ouvi-lo, começam a crer no que ele está falando. E ele basicamente, ele prega que o Messias está chegando, que o ungido está chegando, que aquele que Deus prometeu está chegando e que as pessoas precisam se preparar para a chegada do Messias. E para isso elas precisam se arrepender dos seus pecados e, como sinal, elas devem se batizar. Então ele começa a batizar as pessoas lá de Israel, os judeus, no Rio Jordão, como um sinal de arrependimento dos seus pecados e aguardando a vinda do Messias.
E esse João, ele surgiu da onde? Quem é que enviou João? Ele não é o filho de Isabel? Muito bem. O João Batista é o filho de Da Isabel. prima de Maria. Exatamente. E a Isabel era prima de Maria. Exatamente isso. Muito bem. Tá? Então, ele surge exatamente na hora que Deus programou todas as coisas. Deus diz para ele, João começa a pregar. E ele começa a pregar. E as multidões começam a ouvi-lo e a irem atrás de onde ele está. E todo mundo considera ele um profeta. Mas ele não participa do sistema religioso de Israel. Ele não foi treinado nem educado pelos sacerdotes lá do templo. Ele não tinha nenhum título. Ele foi moldado, ele foi ensinado por Deus no deserto. É isso que a Bíblia diz para nós. Ele era filho de um sacerdote. E ele se criou certamente conhecendo a palavra de Deus, mas em algum momento da vida dele, a Bíblia não dá detalhes para nós, ele foi para o deserto e ele vivia no deserto, tá? Então ele não tinha casa, ele não tinha bens, ele não plantava, ele não criava gado, ele comia gafanhoto, a Bíblia diz, e mel. Ele vivia assim, no deserto, se vestia com pelos de animais, tá? Então, parecia assim que ele era um homem que tinha vindo do passado de Israel. Um típico profeta de Deus. Então, é esse João aqui, que João, o apóstolo, esse que aparece aqui, que é o João Batista. Então, ele é chamado de João Batista porque ele batizava as pessoas. E ele batizava as pessoas para que elas, quando elas confirmavam que se arrependiam dos seus pecados. E que iam aguardar a vinda do Messias. Tá? Então, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. 7. Ele veio como? Testemunha para testificar acerca da Luz. A fim de que por meio dele todos os homens crescem. Então, vamos entender esse versículo. Então, quem é o ele ali que veio como testemunha? Quem é que veio como testemunha? João Batista. Muito bem. Então, João Batista veio como uma testemunha para testificar acerca da luz. Quem é a luz? Jesus. Tá? Então, João Batista, ele foi enviado por Deus Pai como um homem, um profeta, e ele tinha um objetivo, que era testemunhar acerca de Jesus, que é a luz. A fim de que por meio dele quem? Essa perguntinha aqui é uma perguntinha difícil. De João. Muito bem, dona Irma. Dona Irma é nota 10 no português, tá? É por meio de João. Por meio de João. É isso que a Bíblia está dizendo, tá? A fim de que por meio de João Batista, todos os homens crescem, tá? Por que todos os homens viriam a crer? Por meio de João Batista, porque João Batista ele pregava a palavra, ele era um profeta. Judeu, né? Sim, eles eram judeus, Judeu. mas nem todos os judeus. Não, mas a maioria, alguns não creem em Jesus, cara. Hoje em dia a maioria dos judeus não creem em Jesus, né? Acho que São poucos judeus que creem. Mas naquela época ali, a gente vai ter, durante o ministério de Jesus, alguns vão crer nele, mas não muitos mesmo. Vai ser uma multidão que vai crer em Jesus. Como filho de Deus, como o próprio Deus, tá? Como a segunda pessoa da Trindade, vamos dizer assim, tá? Mas depois, no início do cristianismo, muitos judeus creem em Jesus. Tanto que o cristianismo começa com os judeus. Mas daí eles se desligam da nação de Israel e saem pelo mundo todo a pregar. Bom, mas continuando aqui. Então, versículo 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Então, ele ali é João Batista, veio como testemunha para testificar acerca de Jesus, que é a luz. A fim de que por meio dele, por meio de João Batista, todos os homens crescem. Então, todas as vezes que a gente dá testemunho de Jesus, as pessoas podem crer por meio de nós. Eu estou aqui dando testemunho de Jesus, falando as palavras de Jesus, explicando as palavras de Jesus. Pessoas podem vir a crer pelo ensino que eu estou dando. Cada uma de vocês
quando vocês tiverem conversas com pessoas e falarem de coisas que estão na Bíblia, coisas que Jesus falou, vocês vão estar dando testemunho de Jesus. E por vocês falarem, as pessoas podem vir a crer por meio de vocês, entenderam? Porque vocês estão pregando. Lá em Romanos diz assim, que para a gente crer, a gente precisa ouvir. E daí diz assim, e como ouvirão se não há quem pregue? Então, a gente precisa pregar para que as pessoas possam ouvir o Evangelho e crer em Jesus. E é disso que João está falando aqui sobre João Batista. Que através dele, todos os homens crescem. 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então, João, o apóstolo, deixa claro que o João Batista não era o Messias. Não era aquele que eles estavam aguardando. Não, João Batista não é o Messias. Ele não era a luz. A luz é Jesus. Tá? Mas ele veio como testemunha da luz. 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E daí eu pergunto, quem é a verdadeira luz que ilumina todos os homens? Jesus. Então, olha o que ele está explicando aqui para nós, o João, o apóstolo. Ele está explicando que Jesus já existia lá no princípio, que foi através de Jesus que tudo foi criado, que Jesus era Deus. Apesar de Jesus ser Deus, ele não é o mesmo que Deus Pai, ele é diferente de Deus Pai, porque ele estava com Deus. Tá? Então, está nos ensinando todos esses conceitos importantíssimos do cristianismo. E daí ele diz que teve um homem que foi enviado por Deus, mas era um homem, não era Deus. João Batista não era Deus, não pertencia à Trindade. João Batista é um homem, um profeta, o último profeta do Antigo Testamento, que veio trazer testemunho sobre quem? Sobre Jesus, que estava chegando no mundo. E daí sim o 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que é Jesus, que ilumina todos os homens. E de novo aqui ele fala que ilumina todos os homens. Então ele diz lá no início que Jesus sempre foi quem iluminou todos os homens, para que viessem a conhecer a Deus desde o princípio. E Jesus chega ao mundo e ele se torna ainda uma luz ainda maior, porque ele se torna homem, um ser humano. E as pessoas podem vê-lo, podem tocá-lo, podem ouvi-lo. Porque Deus, vocês sabem que Deus é invisível. A gente não vê Deus. Então, quando Jesus se tornou homem, ele se torna visível, ele se torna audível, tá? E ele fala com as pessoas. Muito bem, vamos continuar mais um pouquinho. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, versículo 10. Quem é aquele que é a palavra? Jesus. Muito bem, Jesus. Então, ó, Jesus estava no mundo, ou seja, está dizendo, Jesus se tornou homem, tá? E daí ele diz, e o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, o mundo foi feito por intermédio de Jesus, que é o que ele já disse lá anteriormente, que nada teria sido feito sem ele, tá? Mas o mundo não o reconheceu. Então vejam que coisa, Jesus está chegando ao mundo, o mundo foi feito por intermédio dele e ninguém reconheceu ele como Deus. Ele está falando do mundo em geral, todos os seres humanos. Daí versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele veio para o que era seu. Aqui ele está sendo mais específico, aqui ele está falando dos judeus. Então primeiro ali no 10 ele está falando do mundo todo, que o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não reconheceu. E daí no 11 ele diz assim, mas ele veio para o que era seu. O seu ali é a nação de Israel, porque Deus, ele escolheu a nação de Israel como a nação por meio da qual ele traria o Messias, o Salvador, que é Jesus. Deus escolheu a nação de Israel como a nação para a qual ele iria se revelar. Ele deu a palavra dele para essa nação, que é a Bíblia, que é o Antigo Testamento para nós.
Então ele veio para o que era seu. O mundo não o reconhecia, até daria para entender, mas a nação de Israel não o reconhecer, tendo todas as profecias, tendo tudo escrito, todo o testemunho de Moisés e de todos os profetas, como diz Jesus, as escrituras testificam de mim, tá? Daí ele diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A gente vai ver no livro de João que os seus, a nação de Israel, vai rejeitar Jesus. E rejeita Jesus a ponto de matar Jesus, de levar Jesus para a cruz. Então é uma rejeição terrível. 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então ele está dizendo, Jesus ele veio para todas as pessoas. O mundo não o reconheceu e os seus não o receberam, pelo contrário, o rejeitaram e o mataram. Mas, para todos aqueles que receberem Jesus, os que crerem no seu nome, o que significa crer no seu nome? Terem tudo que Jesus é. E ele tem todos os atributos de Deus. Onisciente, onipotente. Ele tem todos os atributos de Deus, cheio de graça, cheio de verdade, como a gente vai ver, cheio de misericórdia. Então, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui um outro assunto muito importante, que o mundo, todas as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Mentira do diabo, né? Só é filho de Deus, tá claro aqui, ó. Só quem é filho de Deus é quem recebeu Jesus, quem aceitou Jesus, quem creu no seu nome, quem creu em tudo que ele disse que ele é. Ou seja, aquelas pessoas que dizem assim, não, eu creio que Jesus era um homem muito bom, que ele era um homem que ajudava as pessoas, que ele era um ótimo professor, que ele era um profeta de Deus. Essas pessoas não creem no nome de Jesus. E crer no nome de Jesus significa crer que ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele é onisciente. Ele é soberano, ele tem o controle de tudo. Eu preciso crer nisso. Só se eu crer nisso, eu me torno filho de Deus. Eu vou ter o direito de ser chamado filho de Deus. A Bíblia fala em criaturas e em filhos de Deus. Criaturas são todas as pessoas que Deus criou. Filhos de Deus são só aquelas pessoas que receberam Jesus e que creram no nome de Jesus. É o que está nitidamente exposto aqui na Bíblia, tá? Versículo 13. Esse versículo é muito importante. Os quais, de quem que ele está falando? Ele está falando dos que receberam, dos que se tornaram filhos de Deus, tá? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então esse versículo está explicando para nós quem são os filhos de Deus. Para ser filho de Deus eu tenho que receber Jesus, eu tenho que crer no nome dele, em tudo que ele disse que ele é, não só no que eu concordo, em tudo o que Jesus falou, tá? Isso é crer em Jesus. E isso não vai depender, olha o que ele diz ali, ó, não nasceram por descendência natural, ou seja, não é porque o meu pai e a minha mãe eram cristãos que eu vou ser cristã. Não é porque o meu pai, o meu avô era cristão que eu vou ser cristã. Meu avô era pastor, eu vou ser cristã. Não é por isso, porque não depende da descendência. Eu posso ter tido pais que rejeitaram a Deus, que blasfemaram contra Deus, mas se eu crer, tá? Eu vou ser filha de Deus. Então não depende do que o meu pai e a minha mãe crê, do que a minha família crê, do que a nação que eu vivo crê. Não depende disso. Esse é o primeiro ponto. Nem pela vontade da carne. O que ele quer dizer com isso? Vontade da carne. Ou seja, nem pelas minhas obras. Não é porque eu me esforço para ser uma boa pessoa, sabe? A maioria das pessoas diz assim, eu me esforço para ser uma boa pessoa, para quando eu morrer eu ir para o céu, porque eu vou ter mais coisa boa do que coisa ruim. E daí eu vou entrar no céu. Tá errado. Ninguém vai ir para o céu por esforço humano, tá? Nem pela vontade de algum homem. O que ele quer dizer com isso? Vontade de algum homem. Ele está falando mais no sentido aqui, por exemplo, religioso.
Ah, se eu seguir aquela religião, se eu seguir todas aquelas regras, então, que um homem inventou, porque as religiões são inventadas por seres humanos, certo? Todas as religiões foram inventadas por seres humanos. Então, não é porque eu sigo uma religião que eu vou ser salvo, porque não depende da vontade do homem. Não é porque um homem criou uma religião lá que ele achou bonitinho, tá? Ou que ele deu na cabeça dele, que viu alguma coisa, teve uma visão. Não é isso que vai me salvar, tá? Mas daqueles que nasceram de Deus. Ou seja, como é que eu me torno uma nova criatura? Como é que eu me torno um cristão? É pela vontade de Deus Pai. Deus Pai vai me dar uma nova vida. É uma vida que vem do alto. E Deus Pai vai me dar uma nova vida através do testemunho de alguém sobre Jesus. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. O testemunho de João Batista pregando para aquelas pessoas se arrependendo. No momento que elas crescem em verdadeiramente quem Jesus é, elas seriam salvas, ok? Então a gente encerra por hoje a nossa aula aqui e daí a gente continua na próxima semana.